Então, retomando aqui, né? Boa noite a todos e todas. Então, como tem muita gente aqui hoje, né, que não faz parte do laboratório, né, que é o LEPAC, eu preciso me apresentar também. Meu nome é Jussara Mello. Eu sou professora do Departamento de História da PUC-Rio. Eu sou coordenadora do LEPAC, que é o Laboratório de Ensino de História e Patrimônio Cultural, e sou coordenadora do Programa de Educação Tutorial também da PUC, que é o PET História PUC-Rio, que está fazendo parte também da promoção, né, dessa apresentação, dessa palestra da professora Marta Abreu. Então, é com muita alegria, né, que eu dou início a mais uma sessão do Ensino de História em Pauta, que é um evento que faz parte da nossa programação, do nosso laboratório, que hoje está em parceria com o PET, e que está trazendo a professora Marta Abreu para falar sobre quilombos e aquilombamentos. Então, esse é um tema que faz parte dos interesses do laboratório e do PET também, que vem se dedicando ao estudo do patrimônio cultural negro e também do patrimônio indígena, né, e de suas relações com a história, com a historiografia e com o ensino de história. A professora Marta Abreu, ela é uma especialista, né, vocês todos sabem disso, né, por isso que vocês estão aqui, né, renomada na área, que aceitou, né, gentilmente estar aqui conosco para compartilhar um pouco dos conhecimentos dela sobre esse tema. E por isso nós estamos todos muito gratos, né? Eu estou aqui com os membros do laboratório, mas eu estou aqui em especial com a Juliana Pereira, que está aqui auxiliando aqui na administração, né, do, do, do Zoom, né? E também com a Érica Freire. E a professora Marta Abreu, né? Nós estamos muito gratos a ela. Ela é uma pesquisadora que dispensa apresentações, mas ainda assim, né, eu faço questão de anunciar, né, somente alguns dos muitos adjetivos dela, né? Hum. A professora Marta, ela tem graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é professora titular do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense e atua no PPGH. Foi professora visitante na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e também na Universidade, na Georgetown University em 2020. Em 2022, tornou-se pesquisadora visitante na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ela atua nas áreas de História do Brasil e História da Diáspora Africana nas Américas, desenvolvendo trabalhos nas temáticas de cultura popular, música negra, patrimônio cultural, pós-abolição, memória da escravidão e relações raciais, séculos XIX e XX, e pesquisa e ensino de história. Também realiza projetos ligados à história pública da escravidão, como filmes de pesquisa, memoriais expositivos e roteiros de visitação. Coordena com a professora Hebe Matos e Keila Grimber o projeto Passados Presentes, Memória da Escravidão no Brasil. Atua no PPG-H da UF e no mestrado profissional em Ensino de História. E é consultora do Pontal de Cultura do Jongo, Caxambu e do Museu Casa do Pontal, Arte Popular Brasileira. E foi uma das coordenadoras, ao lado de Mônica Lima, do projeto curatorial do Museu de Território da Pequena África, no Rio de Janeiro, para o Instituto de História e Cultura Afro-Brasileira. Então, a professora Marta Abreu está com a palavra. Professora Marta, fica à vontade e muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço, Jussara, não é? Poder conversar um pouco sobre um assunto tão importante e que a gente sabe das dificuldades, né? Principalmente, bom, o público talvez não seja só do Rio de Janeiro, não sei contabilizar muito bem, é, talvez quem é mais do Nordeste,
tem a Bahia, né, mas principalmente, né, Maranhão, cheio de quilombos, é, Piauí, né, aqui, Rio Grande do Norte, Alagoas, ih, tá vendo? Nordeste. É, é uma temática muito importante, também para o Rio de Janeiro, mas toda essa a discussão, né, dos direitos quilombolas, da emergência das comunidades indígenas no Nordeste. Hoje, o Nordeste a região que tem mais comunidades indígenas, população indígena, seja no campo ou na cidade. Imagina, o Nordeste foi onde começou a colonização, né? Não devia ter mais nenhum índio, não, indígena. Eu ainda falo de vez em quando índio, né? A gente está aprendendo, acho que os movimentos sociais nos ensinam muito. Assim, eu entendo que pensar a história quilombola é pensar a história do Brasil, é pensar como foi possível a gente chegar nos dias de hoje com uma população quilombola expressiva e uma população indígena que cresce cada dia mais. Então, é pensar essas formas de resistência, de luta, de diálogo com uma colonialidade, não é? Como o Nego Bispo fala também, é ele que emerge do movimento quilombola, e como a gente tem que aprender com as comunidades quilombolas. Eu, inclusive, sou a maior aprendiz, porque, bom, vocês devem até estar achando assim, né, uma mulher branca, né, assim, falando de quilombos e inteiramente aliada à luta quilombola, à luta dos patrimônios, dos detentores de patrimônios negros no Brasil, mas foi onde eu aprendi, né? Eu me letrei racialmente, me entendi uma mulher branca, entendi os privilégios da branquitude, e estou até hoje aprendendo e me desatando, né, nesse racismo estrutural, institucional, que nos faz muitas vezes não ter muita consciência de como nós fomos formatados por uma sociedade racista e colonial. Eu comecei a. É bom, né, a gente contar um pouquinho da história da gente, porque eu, eu me formei, vocês viram lá, um tempo atrás, uma universidade inteiramente branca, e me formei ainda na ditadura militar e lutei, como vários colegas, pela abertura política. Não nasci na época da luta armada contra a ditadura, né? Eu já me formo em 79, no momento de luta pela abertura, porque eu sou da geração da abertura política, da Constituinte. Eu vou falar muito da Constituição hoje, porque é na Constituinte, na Constituição de 88, que emerge o assunto quilombo em termos políticos, pela própria legislação que garante terras aos descendentes, aos remanescentes de quilombo, e tomba os remanescentes de quilombo, está na Constituição, além de garantir a ideia de um Brasil não mestiço, um Brasil não harmônico, criminalizando o racismo e estabelecendo na Constituição que o Brasil é um país diverso. A gente vai ver, eu trouxe algumas frases da Constituição, que o Brasil é formado não pela união das culturas, mas pela diversidade, pluralidade cultural, ou seja, a presença dos patrimônios indígenas, negros e de outros formadores da nação brasileira. Eu adoro isso na Constituição, quando a Constituição diz, e de outros formadores, quer dizer, no centro dessa luta por direitos, as populações indígenas e negras estão na Constituinte de 88, presentes, mobilizando as suas demandas, que a gente vai ver hoje, e entre as demandas era o reaquecimento quilombola, uma nova história da população negra no Brasil e indígena, mas os movimentos negros na Constituinte centralizaram muito a sua luta por uma nova pela criminalização do racismo, pelo combate à democracia racial e pela uma história justa no Brasil.
Eu acompanhei demais a Constituinte e eu me lembro que, que eu, né, convivendo com a esquerda do Rio de Janeiro, eu era mais Brizola que Lula, né? No Rio de Janeiro, a história do Brizola, para quem não conhece, era muito forte, a bandeira do Darcy Ribeiro pela educação popular. Eu já em 82 me tornei, quando o Brizola assume o governo do Rio de Janeiro, junto com o Darcy Ribeiro, eu me torno professora de um CIEP, um projeto especial do Darcy para meninos de rua, e vivemos intensamente essa luta pela abertura política e entendendo que a educação, a transformação no campo educacional salvaria todos. Mas a nossa perspectiva naquele momento era muito mais ligada à luta de classes. A gente entendia que tínhamos que combater a desigualdade social muito mais do que a desigualdade racial. E pouco, a universidade era inteiramente branca, eu tive pouquíssimos colegas negros na universidade. E os que tinham eram inteiramente silenciados, porque a questão principal era a luta de classes, a desigualdade econômica, e que o racismo era mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo dentro da esquerda, e até hoje, não é? A esquerda tem muita dificuldade, as esquerdas organizadas, não é? Tem muita dificuldade, cada vez menos, muita dificuldade dessa relação entre raça e classe, que os movimentos negros já discutiam há algum tempo, especialmente Lélia Gonzalez. Então, eu me formo num mundo estruturalmente branco e racista. Entro, é, o meu próprio primeiro trabalho discute muito pouco racismo, aliás, não discute, fala de preconceito, desigualdade racial. O racismo era lá nos Estados Unidos. Mas são os movimentos negros que vão nos reeducar nisso a partir dos anos 70, 80, a Constituição já é um marco, e nos anos 90, esse movimento vai. Mas a universidade continuava inteiramente branca. Eu me lembro que, para minha grande surpresa, em 2003, quando é decretada a Lei 10.639, foi uma surpresa para a universidade. O departamento de História da UF era assim, era o departamento de História, né, do Brasil, junto com a USP, era UF e USP, e ninguém sabia dessa lei. Quando eu vi a lei, eu falei assim, gente, que coisa importante essa lei. E, e logo depois as diretrizes que vieram, né, junto. Mas ninguém sabia, ninguém sabia. Ninguém na Universidade Branca sabia. Os movimentos negros, obviamente, conheciam a relatoria, né, da professora Petronília dentro do movimento educador negro e várias outras lideranças negras. E eu me lembro de vários colegas que diziam que a lei era mais uma lei para inglês ver, evidentemente. E aí, sim, ela poderia não ter colado. Aí vocês vão dizer, mas ela ainda não colou. Assim, tem muita coisa a se fazer ainda, não tem dúvida nenhuma, mas ela hoje é uma realidade. Você abre qualquer livro didático, de acordo com a Lei 10.000 e com a 11.000, e as políticas municipais, as políticas é, das secretarias de educação, até porque, no caso, inclusive, a educação quilombola, por exemplo, a obrigatoriedade de escolas quilombolas nas áreas quilombolas. Eu visitei recentemente, eu conheço duas, uma do Bracuí, do quilombo do Bracuí, que ainda não está inteiramente implantada num currículo quilombola, e a de São Pedro da Aldeia, que está com a escola Dona Rosa, que eu acompanhei um trabalho de uma orientanda, da Juliana. Depois eu vou mandar o link para o site dela, que é muito legal. Ela fez um site para a escola poder ter os materiais. É, então, é, essas leis, elas estão acontecendo. Hoje, falando do São Pedro da Aldeia, porque eles agora, se tiver escola quilombola, o governo federal vai dar mais recursos financeiros. As prefeituras logo querem. Olha que é uma prefeitura
que não é muito simpática a educação antirracista. Não é nada progressista, mas recursos gera. Então, eu entendo que é uma realidade que a gente, com muitas dificuldades, com retrocessos, mas é uma realidade bem diferente de 2003. Mas por que que eu estou falando tudo isso? Porque era um completo desconhecimento. Se a gente pega 20 anos da lei, muita coisa mudou, posso dizer com certeza para vocês. E foi uma luta muito importante dos movimentos negros que vem desde muito tempo. E em 2003 também a gente está, né, com um governo inteiramente progressista, primeiro governo Lula, super favorável às causas eh, ligadas à desigualdade social e racial. Agora, essa é uma pauta. E a partir de 2003, a partir de 2000, ainda no governo Fernando Henrique, a luta contra o racismo e a ideia de patrimônios afro-brasileiros, a partir do decreto de 2000, vou mostrar esse decreto depois, abre-se uma conjuntura muito favorável para as demandas dos movimentos negros populares. Não estou mais falando do MNU, estou falando dos detentores de patrimônios afro-brasileiros, como maracatuzeiros, congadeiros, jongueiros, povo do boi, Fulhão de Reis. É como as comunidades indígenas, é como se tivesse aberto nossa, um mar, né? Abriu o Mar Vermelho, né? E aí você tem uma presença de centenas de movimentos sociais populares reivindicando títulos de patrimônios culturais do Brasil, sendo detentores de patrimônios diretamente ligados à escravidão, porque isso também é muito importante. É evidente, a gente tem também as escolas de samba, o funk, o hip hop, são patrimônios negros é, ligados a essa diáspora africana nas Américas. Eles também acionam a memória da escravidão, mas principalmente uma luta antirracista. Mas os outros patrimônios diretamente ligados à memória da escravidão, todos eles. Congados, jongo, maracatu, boi, né, festa do Rosário pelo Brasil. Ao mesmo tempo, começa a haver a demanda desses grupos que vão bater na porta do governo federal, que, no caso, vão bater na porta do IFAM, para exigir o reconhecimento, já que a lei permitir, e as comunidades quilombolas, que também começam a bater na porta da Palmares, da Fundação Palmares, a instituição que vai ser criada para viabilizar essas demandas do reconhecimento e da titulação dos quilombos, e o INCRA, que vai ser o outro órgão que vai, é, é, que é o órgão que vai exatamente titular, no final das contas. A Palmares nomeia e o INCRA é quem titula. E nesse momento, em 2000, isso está tudo acontecendo em 2003, é fantástico. Viver aquele momento de 2003 eu assim, eu acho que eu me formei de novo em história, sabe? Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente, né, lá no Laboratório de História Oral, eu e Hebe, principalmente, nós somos colegas desde o início do mestrado. Hebe, maior especialista em estudo de escravidão na época, né, uma referência, e ela foi chamada em 99. Vejam bem, em 99 começam os primeiros chamados laudos na época. Laudos para dizer se era quilombo ou não era quilombo. Depois isso vai mudar. Isso vai mudar. Uma lei também de 2003 é sancionada pelo Lula, mas é evidente que não veio da cabeça do Lula, é uma demanda dos movimentos negros que estabelece, meio que define o que é remanescente de quilombo. Meio não, define o que é. E aí acaba a coisa agora, não é. Estabelece a autoidentificação,
a opressão histórica sofrida, a memória da escravidão e um território que identifica aquela comunidade. O território é fundamental. Aí a gente começa a entender de onde sai Negro Bispo, né? Ele sai exatamente dessa força territorial, patrimonial e antirracista. Eu acho que Negro Bispo e outras lideranças quilombolas, né, que eu posso citar várias, né, o Toninho Canecão, aqui no Bracuí, a Dona Eva, lá aqui na região dos Lagos, e vários outros pelo Brasil afora. Essa combinação, território, luta antirracista, patrimônio, e memória da escravidão, e opressão histórica, e memória da escravidão e ancestralidade. E também o item também fala de ancestralidade africana. Isso sai em 2003. A Hebe foi convidada para fazer um relatório em 1999 pelo INCRA, ainda não tem esse decreto de 2003. Como é que esses relatórios eram feitos? Até hoje, esses relatórios são feitos, têm que ser feitos, porque você tem que determinar o território. Essa é. Tudo bem, vocês podem dizer assim, bom, mas deve ser um pouco essa coisa de. Tem que atestar que é quilômetro. Acho que tem um pouco isso, sim. Mas, em termos legais, porque você tem que definir o território. Para definir o território, a ocupação histórica daquele território, a identidade construída ali é importante. Até onde vai o território? Quem vai determinar isso? E aí está a luta com os grandes proprietários, não é óbvio, porque esses quilombos estão em áreas, muitos desses quilombos, em áreas muito cobiçadas, como no Rio de Janeiro, aqui no quilombo do Bracuí e em vários outros lugares. Mas então, olha, aí a Hebe vem e volta. Quando ela volta, a gente começa a conversar, que interessante esse trabalho, eu nunca tinha pensado nisso. Eram mais antropólogos que faziam isso, acho que hoje os historiadores estão mais do que preparados para fazer isso, apesar que o INCRA e Palmares não gostam muito, não preferem os antropólogos. Pois a gente pode conversar sobre isso. Aliás, os historiadores ficaram muito de fora dessa discussão, né, Jussara? Muito de fora. Nós perdemos a nossa visão, né, de uma história. História é passado, não é presente, né? Fez com que nós não entrássemos nessas discussões, nem da do patrimônio imaterial, nem da dos quilombos. A AMPU, inclusive, eu gosto de denunciar isso. A AMPU foi muito omissa na época, dizendo que quilombo é o quilombo histórico, né? E aí, quem vai ser muito importante para isso? Os antropólogos. A ABA, Associação Brasileira de Antropologia, foi fundamental para a redação, inclusive, desse decreto final do Lula de 2003, toda baseada numa discussão antropológica da identidade, né? As identidades quilombolas são fundamentais nesse processo, porque você tem uma autoafirmação dentro de um território, com uma ancestralidade, com afirmação étnica, uma identidade étnica. Os antropólogos são bons nisso, a gente sempre usa eles para conversar sobre isso. E eles vão dar o fundamento disso. Mas a Hebe foi chamada até porque escravidão no Rio de Janeiro, e ela fez, junto com uma antropóloga, esse relatório da comunidade do Quilombo São José da Serra. Recentemente, tem 2, 3 anos, que ela finalmente foi titulada, uma luta, sim. É muito difícil, a justiça é lenta, o INCRA não tem funcionários, juiz senta em cima do processo e não dá andamento, né? Mas aí são as lutas que a gente sabe que tem que enfrentar. Mas a Hebe volta de viagem em 2000 e ela vira assim, Marta, tem jongo em São José da Serra. Para quem é do Nordeste, jongo é uma dança afro-brasileira, mas ela envolve dança, música, verso, ancestralidade, fogo, a relação com os antepassados. Ela dialoga muito com o gado, com o boi, com a memória da escravidão. Aí ela. Marta, tem jogo. Aí essa nossa frase ficou um pouco assim.
virou uma alegoria da nossa relação, né? É, que legal, temos alguém do Ceará. Agora que eu vi. Eu virei e falei assim, não, Hebe, o jongo acabou. Eu estudava jongo, eu estudava as danças afro-brasileiras no Rio de Janeiro, no Sudeste, em Minas, eu estudava, principalmente os batuques, no Sudeste. E jongo e congado está nos batuques. E os folcloristas, quem são os folcloristas? Aqueles estudiosos que foram muito importantes, não quero acabar com eles de todo. Né, Juliana? Eles foram muito importantes, porque eles foram os nossos antepassados. E os folcloristas, desde o século XIX, só que eles tinham era um outro contexto de ideia de Brasil, então eles queriam formar uma nação homogênea, mestiça, tarará, e eles diziam que a África iria desaparecer, e que os indígenas também, todo mundo ia desaparecer, menos os brancos, formando, tossi até, formando uma nação mestiça. Mas esse mestiço era muito branqueado. Então eu brinquei com a Hebe, ó, o jogo acabou. E imediatamente fui com a Hebe, né, em 2003 mesmo, a gente foi no Quilombo e pronto. Obviamente, o jongo não tinha acabado, a memória da escravidão não tinha acabado, a luta antirracista, essa opressão histórica estava ali, né, do nosso lado. E a gente nunca tinha visto. É isso que eu quero chegar, é onde eu quero chegar. Como é que Hebe Matos nunca tinha visto? Como é que nós nunca tínhamos pensado nessas comunidades negras rurais? A gente não sabia delas. Mas depois a gente começa a perceber também que elas se esconderam, elas se protegeram, elas se protegeram, porque o racismo era muito violento. O Toninho Canecão, que é o líder da comunidade São José da Serra, infelizmente faleceu, ele contava, eles eram trabalhadores de uma fazenda, que é uma fazenda que vem do século XIX, essa fazenda, ela foi um quilombo, aqueles quilombos da abolição, né? Eu vou falar um pouco dos vários quilombos que existiram. É um quilombo da abolição, e, e aí eles lá ficaram trabalhando depois da abolição, foram ficando, trabalhando, famílias, eram famílias e famílias e famílias, que trabalhavam praticamente de graça ao longo do século XX para aqueles proprietários. E as famílias, e as moças, as jovens, trabalhavam em outras fazendas deles, iam de caminhão, tudo pendurado. As moças trabalhavam de domésticas na fazenda, uma exploração assim ao longo do século XX. E aí, um belo dia, já final do século XX, o fazendeiro quis tirar as pessoas de lá. Mas essas famílias inteiras, não, agora não, agora a gente sabe que a gente pode ficar aqui. Nós estamos aqui desde o século XIX, nós temos uma opressão histórica sofrida, nós temos uma relação com esse território, nós temos a memória da escravidão e da África. E aí a Hebe chega, e aí tem jongo, e aí eu chego. E aí foi aí o meu grande aprendizado, letramento, sobre o racismo brasileiro foi com essas comunidades quilombolas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu nunca pude imaginar, quer dizer, o desconhecimento que a gente tinha. E eles faziam uma festa incrível, a festa do 13 de maio, né? Depois a gente pode conversar sobre essas festas do 13 de maio pelo Sudeste inteiro. Pelo Nordeste eu sei pouco, alguém de vocês pode um dia falar. Que é a memória da liberdade, não é o endeusamento da princesa. Até tem a princesa lá. Afinal, ela assinou, né? Tem um descendente de quilombo, tem um quilombola lá de São José da Serra que já faleceu. Depois eu vou passar tem um filme muito bom para vocês verem que a gente fez, Memórias do Cativeiro, baseado no livro da Hebe e da Ana Lugão. Depois nós fizemos outros. Tem uma frase que ele diz: a princesa só assinou. A princesa só, fantástica essa. A princesa só assinou. Quem deu mesmo a liberdade
liberdade. Quem deu mesmo a liberdade foi o seu Dornelles Vargas. Bom, né? Aí a gente ficou assim, "Hã? Como assim?" Aí a gente falou, olha, gente, eu cheguei em casa e fui correndo vendo os livros de história, eu já era professora da UF. Será que o Vargas deu alguma legislação rural? Ligamos para a Ângela Castro Gomes. Ângela, pelo amor de Deus, a gente aprendeu que não teve. Ela, não, Mar, não teve. Mas isso foi muito discutido. Isso era discutido no rádio, em outros lugares, eles ouviram. E mesmo, olha que interessante, mesmo sem ter tido uma legislação trabalhista no campo, eles ouviram e sentiram que era a hora de alguma diferença, que eles poderiam ter mais direitos, pelo menos futuros. Mas o Toninho conta essa marginalização que eles sofreram, que eles iam para a escola vestido. Ele, criança, tinha uma escola lá, que tinha que ir para a escola, né? Isso eu não sei que escola era essa, tinha que ir para a escola. Tanto que aprendi a ser, acho que era até quarto ano. O Toninho era um pouquinho mais velho que eu. Então, deve ter sido anos 60, que ele ia para a escola. Criança, ou final de 50, 60. E ele diz que eles vestiam roupa de escravizado até o século XX, roupa branca, aquelas roupas de algodão. Aí ele disse, numa entrevista, que quando eles estavam indo para a escola a pé, andavam quilômetros a pé, aí passava algum carro e se jogavam todos no mato, porque tinham medo do carro. Que eles tinham medo, não. Eles sabiam que o carro que estava passando ia ficar com medo deles. Se jogavam no mato. Então, eles se esconderam também, né? Foram escondidos, se protegeram. E os relatos, né, que a gente teve, e dessa luta, o fortalecimento dessa identidade na medida que a luta foi indo, né? E como que a luta vai indo, vai indo, vai indo, e vai crescendo. Na mesma época, em 2005, o jongo foi patrimonializado como Patrimônio Cultural do Brasil. Várias comunidades jongueiras do Sudeste pleiteiam o título. Nós acompanhamos muito de perto, fomos consultoras do programa de salvaguarda, que é como agora vamos manter os jongos, ou como diziam os jongueiros, como vamos manter os jongueiros. Mais importante que manter o jongo é manter os jongueiros. É, e aí as nossas trocas foram muito grandes a partir de 2005. Mas quando vem o título, da mesma forma quando vem o reconhecimento da Palmares do Quilombo, há uma expectativa de direitos muito grande. Elas não acontecem. Então, é uma frustração gigantesca. Elas não acontecem imediatamente. A maior parte dos quilombos reconhecidos não são titulados. Os patrimônios culturais eleitos como Patrimônio Cultural do Brasil sofrem com uma enorme dificuldade de sustento dos seus mestres. Aí, a Elizabeth Travassos foi a etnomusicóloga que fez o trabalho do relatório do jongo como patrimônio, porque também um patrimônio também tem que ter relatório, um quilômetro tem que ter relatório. E aí, olha só como a universidade tem que estar junto, deve estar junto, precisa estar junto. E foi nessa que eu e Hebe entramos direto, que nós fomos acionados pelos movimentos quilombolas e os detentores, a palavra é essa, detentores de patrimônios afro-brasileiros. E a gente não tinha descanso. Isso foi muito interessante. Eu falei assim, não aguento mais trabalhar, porque mas era uma demanda que é evidente. A gente inicia uma parceria. E depois que inicia uma parceria, a gente não pode parar mais, não. Eu digo para os meus orientandos, vai trabalhar com quilombo, com patrimônio cultural, hoje, presta atenção, não vai largar nunca mais, porque não pode, não pode. Você começou uma parceria daquela comunidade com a universidade,
Ah, você terminou a tua tese e vai embora? Não, 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 não pode não. Tá claro, você termina a tese, vai lá, devolve. Mas esse compromisso que você estabelece da universidade com aquela comunidade, ela precisa ser, ela precisa continuar. Eu acho que essa é uma relação é, ética, né, importante do historiador. O historiador vai se meter com, vai se meter, olha, vai se interessar em estudar o tempo presente, você tem que se preparar. Eu me preparei né, no processo, in action, na ação. Né? Dei muito furo, né? É, erramos algumas vezes, dava tempo para consertar, né? Mas a gente tem que se preparar, como o professor tem que se preparar para uma educação antirracista numa escola, né? Como é que você vai ensinar uma educação antirracista? Contando uma história correta, justa do Brasil, sim, colocando o protagonismo negro. Mas o racismo, às vezes, não aparece só aí, né? Ele está nas relações cotidianas. E aí a gente tem que se preparar. Tem que se preparar, muitas vezes, é, psicologicamente. E eu, né, o que significava a minha branquitude? Mas terminando o papo com a Elizabeth Travassos, que tinha feito a patrimonialização de jongo, ela ligou para mim um dia e falou assim: Marta, eu estou muito chateada, porque a gente patrimonializou o jongo, a festa foi belíssima, são várias comunidades do Sudeste que recebem, e nada mudou, eles estão com problemas de saúde, com problemas de alimentação, a terra ainda não veio. É duro também para o pesquisador, muito mais duro para as comunidades, evidente. Mas aí eu falei para ela, Elizabeth, eu concordo com você, mas a transformação dos jovens, a transformação das lideranças, mas principalmente dos jovens, que têm orgulho, que têm orgulho do seu passado, que passam a não ter mais vergonha de se jogar na estrada quando passa um carro, que não tem vergonha de botar uma roupa de escravizado e ficar de pé descalço para dançar o jongo, porque de jongo tem tradição. E aí, como é que você vai botar jovem fazendo isso? Há conflitos enormes dentro das comunidades quilombolas. Os jovens querem fazer tudo, e os mais velhos dizem, não pode fazer isso. Evidente, a gente tem conflitos em todos os lugares. Mas então, isso tudo, já quase que acabou meu tempo, eu falei do meu aprendizado com as comunidades quilombolas, com os detentores dos patrimônios culturais. Eu vou mostrar umas fotos, e como eu entendo que é importante a gente incorporar essa discussão no ensino de história, né? Trazer os quilombos para a história do Brasil, trazer os quilombos, os detentores dos patrimônios afro-brasileiros, e mostrando que a diversidade venceu também. Não venceu completamente, né? Mas a, a existência, né, dos quilombolas, dos jongueiros, dos maracatuzeiros, mostra que esse mundo capitalista, né, como diz o Negro Bispo, né, é, não acabou com tudo. Né? E, e acho que essa é uma mensagem importante, que para mim sempre foi muito importante. Né? Apesar de que eu não sou quilombola. Né? É, não, já fui educada e formatada numa outra perspectiva, mas temos que aprender a respeitar essa diversidade. É, então, eu vou mostrar uns slides, né? Pode continuar, Marta, fica à vontade. Tá, isso tudo para mostrar como é que eu aprendi, né? É, e o que eu entendo também que a história dos quilombolas, né, é, o título da palestra era Direitos Quilombolas e aquilombamento, né? Porque bom, eu vou falar um pouco dessa ideia de aquilombamento, que é muito importante, mas eu quero só situar num contexto de que
para a gente estudar os quilombos, ou ensinar, né, levar para a escola esse conteúdo dos quilombos, aquilombamento, quilombismo e patrimônios afro-brasileiros, a gente tem que colocar também dentro de um contexto, né? E é um contexto exatamente do que essas populações fizeram no século XX, porque essa história não foi contada. Aí eu situo a ideia da perspectiva do pós-abolição, que como é que nós aprendemos? Vocês já menos, vocês são muito mais jovens que eu, mas ainda é muito presente no ensino de história e na universidade. Não é só no ensino de história, não. Na minha universidade, você veja lá o currículo. A- As pessoas dão história do Brasil republicano no século XX e não trabalham com os movimentos negros. Não trabalham com a Frente Negra, não trabalham com quilombos contemporâneos, e isso não é a história da República. Então, embranquecem a história da República. E não isso não é uma história justa, isso não é real. Né? E aí, o que muitos historiadores dizem? Não, é melhor fazer então a história do negro separado. Isso é um problema. Aí você faz a história da cultura afro-brasileira, a história do negro separado da história do Brasil. A gente tem que juntar. Né? Eu entendo que a nossa perspectiva é de juntar. Mas o que aconteceu até recentemente é aquilo que a Chimamanda diz, fala de uma história única, tanto da escravidão como do pós-abolição. É, em geral, vocês estão conseguindo ler? Está dando para ler, sabe? Está muito pequeno, não? Tá dando para ler, sim. Se Tá eu dando para aumentar ler. aqui, aumentou? Não. Ah, Hum. peraí. Mexeu aqui. Aumentou, aumentou. Ah, que bom. Professora, se Ah, clicar na exibição, aí aumenta para nós. eu sei, mas aí não, não, eu botei. Eu estou vendo o slide ampliado. Vocês estão? Não, né? Não. Não, é Para melhor nós, deixar assim mesmo, porque a gente vai conseguir ver, porque se ficar no ampliado, ela não vai conseguir passar. é melhor É. assim. Melhorou um pouco. Melhorou, tá dando para ler. Ih, sumiu. Peraí. Meu Deus, cadê? Fui clicar. Peraí. Ok. Vocês estão vendo? Sim, E agora quem não está sou eu. Olha que maluquice que eu fiz aqui. Eu vou parar de novo. Peraí, que eu vou parar. isso. Eu vou botar de novo, porque eu cliquei em alguma coisa que sumiu. Peraí. Voltou? Agora abriu uma página que Pronto. não é o slide. Que eu aprontei Abriu o aqui? site, Marta. A gente está vendo É, sua caixa de entrada de e-mail. Vocês querem responder para mim? Que eu estou fazendo aqui de errado? Peraí, gente, vou chegar lá. não, Eu vai não dar sou tão certo, ruim assim vai de. dar certo. Acho que agora vai. Foi, Ah, isso, foi. foi. Isso, o pessoal aqui no chat está falando que tá dando para ler. Isso, tá Ok. ótimo, Marta. Pronto. Pode ir passando, assim. O que eu quero reforçar é por que é, a- nós aprendemos, e ainda isso está muito presente na nossa sociedade, uma história única do pós-abolição. Eu não vou falar da escravidão, mas do pós-abolição. E, em geral, o que a gente é, conhece, ou que é mais divulgado, são aquelas ideias. Após a abolição, os descendentes de escravizados foram entregues à própria sorte. Marginalização e pobreza. Os comportamentos inteiramente estigmatizados. A cultura negra e música negra muito folclorizada. E completo silenciamento das ações do protagonismo político negro. Então, isso configura o que a Chimamanda fala de uma história única. E nós não conhecemos esse protagonismo negro no pós-abolição, seja nas cidades ou na área rural. E os quilombos, eles podem estar na área rural ou urbana, principalmente na área rural.
A gente pode até falar dos quilombos urbanos, mas é importante a gente colocar os quilombos dentro de uma perspectiva do pós-abolição. Porque o que aconteceu com os escravizados do meio rural? Ou já tinha muita gente livre em 88, ou liberta em 88, no mundo rural. Onde eles foram? Foram todos para a cidade morar nas favelas? Não, muitos ficaram. Muitos ficaram ou vieram em levas diferentes ao longo do século XX. E os que ficaram se organizaram, continuaram lutando pelo direito de existência, como os antigos quilombos ou os descendentes de comunidade senzala. Muitos, inclusive, se juntam em alguns momentos. Descendentes de antigos quilombos históricos e de descendentes de comunidades de senzala, como a gente fala. Então, essa história tem que ser contada do século XX. Na área urbana já tem muitos trabalhos, até como da própria Juliana aqui, né? Das associações dançantes, da força do movimento negro, das associações negras, de professores negros, de, é, aqui tem um maestro, aqui o Juliano Moreira, o Emetério, essa professora Regina, lá do Rio Grande do Sul. Nós temos muitas histórias para contar do pós-abolição. E entre essas histórias, a história das comunidades negras rurais, que hoje se chamam quilombos, que hoje se auto-identificaram como quilombos dentro dessa perspectiva de território, histórica opressão, memória da escravidão. Eu coloquei alguns exemplos aqui urbanos, porque jornais, associações, professores negros, e na área rural, o que acontece com a área rural? Né? Provavelmente a pobreza, provavelmente, essa palavra é provavelmente, a pobreza na área rural, no pós-abolição, foi assustadora, né? E a exploração, por isso que muitos queriam vir para a cidade, mas até voltavam. E não vai todo mundo para a cidade de uma vez só. Alguém fica e vai e volta. Todos os fundadores das escolas de samba do Rio de Janeiro, todos não, Marta, não exagera. Você conseguiu provar uns 70%. Vêm da área rural, mas voltam, muitas vezes voltam, mantêm contato com os familiares. Um caso típico e bem clássico é oh meu Deus, que esse nome grande, Martim da Vila. Martim da Vila, ele vem de Duas Barras, a família vem de Duas Barras, vai para ali para a região do Morro dos Macacos, mas volta o tempo inteiro lá para Duas Barras. As condições de vida, de higiene, né, dificuldade de vida desses trabalhadores rurais, que, de alguma forma, nem com Dornelles Vargas, né, conseguiram alguma liberdade e igualdade de condições. Mas viveram e construíram as suas famílias, construíram as suas lutas, refizeram os seus patrimônios culturais, as suas religiões, e a gente não sabia dessa história. E isso é que eu acho impressionante, como que a gente não sabe dessas histórias. Aí, quando começa a fazer hoje a história do Quilombo São José da Serra, você, quando os quilombos do Piauí, gente, os quilombos do Ceará, os quilombos do Piauí, os quilombos da Amazônia, você chega hoje para conversar com essas pessoas, é uma história do século XX, é uma história do Brasil do século XX. E é isso que eu estou querendo introduzir, né? Esse contexto, que a gente coloque os quilombos dentro dessa perspectiva de uma história do Brasil não contada. Bom, aqui eu coloquei algumas lideranças quilombolas. Aqui em cima, essa foto eu acho linda. Inclusive, algumas famílias de quilombos têm fotos. Essas fotos são muito antigas. As de cima são do quilombo, esse que eu falei, da Caveira, que eu fui visitar recentemente, de São Pedro da Aldeia. A dona Lelé e a dona Rosa, essas duas mulheres de cima. Elas emergem do movimento camponês, igual o Nego Bispo, hein?
vem do movimento camponês, da luta pela terra. Uma luta pela terra atrelada na memória da escravidão, num território que era, no caso de São Pedro da Aldeia, um lugar de chegada de africanos, de tráfico ilegal e de fazendas para produção de açúcar. E eles conseguem ficar lá, porque a luta, a dificuldade, e aí é impressionante como é que esse povo conseguiu ficar lá. Que força política ancestral para ficar lá. É, se a gente pensar nas nossas famílias, a mobilidade das famílias no Brasil, né? Um dia eu estava aqui em casa, dei uma festa, aí eu perguntei, quem tem avô nascido no Rio de Janeiro? Ninguém tinha, classe média, ninguém tinha. Né? A nossa sociedade, as migrações, função de busca de trabalho, e as comunidades negras conseguem, numa luta árdua, né? Aqui embaixo eu botei o Nego Bispo, que vocês já devem conhecer bastante, e do lado dele o Toninho Canecão, esse que eu tenho falado muito, bastante. Né? É, o Nego Bispo emerge do movimento também camponês, um camponesinato negro, um campeonato chamado que ocupava as terras de preto. E tem esse nome, ao longo do século XX chamava-se terras de preto. Por que terras de preto? Porque só tinha população descendente de escravizado que morava ali. Dona Rosa, essa que está com a foto mais antiga, com o rosto grande, ela foi a liderança do movimento camponês aqui no estado do Rio de Janeiro. Lutaram pela reforma agrária nos anos 60. A dona Rosa, o marido dela, foram presos aqui no estado de Niterói pela ditadura militar. A gente pode contar a história da ditadura contando como é que foi a repressão em cima dos quilombos ou das comunidades indígenas. Dona Rosa é um símbolo da luta contra a ditadura quilombola. Ah, em que momento eles se tornam quilombola, assumem-se quilombola? Eles sempre foram, no sentido dessa resistência histórica, opressão histórica, resistência, patrimônio. E, aliás, detalhe, eles são evangélicos, viu? Eles são evangélicos. Também pode ser quilombola evangélico. O exemplo deles é incrível. E eles não se converteram agora, não, há muito tempo. E a conversão deles é lá para a década de 30. Houve um pastor aí que saiu convertendo todo mundo aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Toda essa área do sul Fluminense, perdão, norte Fluminense, Cabo Frio, Búzios, que tem muito, ali é um manto de quilombos ali. Por quê? É uma região de tráfico. Em geral, gente, onde houve tráfico, tem quilombo. Também tem isso. Né? Bom, o que eu estava falando, esqueci, perdi, mas não tem problema. Acho que eu já falei da Dona Rosa, essa liderança desse movimento. Assim, quando é que ela se torna, quando é que assume a luta quilombola? Aí a gente precisa da mobilização política do contexto. Até então é um campesinato negro que luta pela terra. Só que a partir de 88 as coisas vão mudar. É, essa foto eu adoro, essa foto, Juliana conhece, muita gente deve conhecer essa foto. Como é que é o nome do fotógrafo, meu Deus? Daqui a pouco eu pego ali. Está na capa de um livro que a gente fez. Juliana, você devia saber é Joaquim. Essa foto foi tirada em 81. Olha só, 81, antes da Constituinte. Olha que os movimentos. Aqui é um grupo do MNU. Né? O MNU, Movimento Negro Unificado, tinha nos anos, ele é fundado nos 70 e poucos, ele tem representantes do Brasil inteiro, existiam outros movimentos também com representação, e eles fizeram um encontro na SBPC, em Salvador. Olha as faixas que eles carregam. Primeira faixa desse rapaz, pelo ensino da cultura e história, pelo ensino da história e cultura negra. Quando eu vi essa faixa, eu falei, gente, olha como essa luta vem de longe. Quer dizer, a lei só vem em 2003, mas está lá, já numa faixa em 81. Evidente que isso vem de 70. Isso vem de muito antes. Quer dizer, uma. E isso tudo tem a ver também com políticas de reparação, né, gente? Reparar, e temos que falar de reparação, sim.
a reparação de um crime contra a humanidade, que foi a escravidão e o tráfico, reconhecidos pela Conferência de Durban como crimes contra a humanidade. E ali eles estão colocando mais coisas ali, ó, contra a violência, memorial zumbi, que já aparece, né? Essa eu acho, ó, por uma ciência a serviço da população negra. É uma outra faixa que está ali. As outras não dá para ler. Para uma revisão da história do Brasil. E vocês sabem que atrás dessa menina que está do lado da faixa, pelo ensino, uma menina que está com os cachinhos, atrás dela, quem está segurando uma faixa é Luísa Bairros. Luísa Bairros, que se torna, não é, no governo Lula 2000, presidente da CIPIR, da Fundação Palmares, se não me engano. Então, olha a formação da liderança, não é? Em 81, eu devia ter a idade da Luísa, né? Agora, eu fico imaginando a universidade muito branca vendo esse movimento na rua. Não via. Devia dizer assim, radicais, o que esse povo preto quer? Né? Não tenho dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, já em 85, eu gosto muito dessa definição de Beatriz Nascimento, né? Conceito de quilombo, a ideia de quilombismo, ou iaquilombamento, inclusive essa ideia de um movimento e que nomeia uma ação de resistência. É, Isso vem até dos anos 40, o jornal, né, do Abdias Nascimento, um jornal negro de 1949, se chamava O Quilombo. Jornal incrível, ele tá disponível hoje. Eu não botei capa do Quilombo aqui, acho que eu botei lá naquela outra imagem, não está lá. Aquela que eu botei o jornal. Gente, eu não botei. Ah, botei lá o Quilombo. Ah, botei, sabia que eu tinha colocado. Eram os jornais do Movimento Negro. Clarim da Alvorada, da década de 30. A Voz da Raça é de 30. Clarim é da década de 20, a Voz da Raça é da década de 30. E está ali o Quilombo. Como é que eu passei esse batido por isso? Que eu estava querendo chegar na outra imagem. O Quilombo era um jornal fundado pelo Abdias, e o Grupo Experimental do Negro, não era só Abdias, tinha a Ruth de Souza, tinha a Lélia, não é a Lélia Gonzalez, é a Lélia, que o Júlio agora escreveu o livro sobre essa atriz. Era um grupo, mas é que fica tudo muito em cima do Abdias, né? Ele era uma liderança, acham mulheres muito poderosas com ele. E o título do jornal, O Quilombo, o que máximo. Então, essa ideia de quilombo significar uma luta, não só aquela ligada aos quilombos históricos, né? Então, eu estou dividindo, eu falei isso um pouco, vou falar logo agora. A gente poderia. Evidente que a gente pode, em termos políticos, eu acho que é legal, né, a luta quilombola, o aquilombamento, o quilombo, os quilombos, mas se a gente pode pensar um pouco, a gente tem os quilombos históricos no momento que ainda existia escravidão. A partir de 88, quando não existe escravidão, é, a perspectiva quilombola, de aquilombamento, ela permanece sim, porque é a luta pela liberdade. Mas as pessoas já não vão, não se chama assim aquelas comunidades negras rurais, se chamam habitantes de terras de preto. Quando é que se retoma? Os intelectuais negros começam a retomar essa ideia de quilombo, mas as comunidades negras a partir da Constituição, principalmente. Mas eu vou voltar lá para a frase que é maravilhosa essa frase, da Beatriz Nascimento, uma historiadora, conviveu comigo na UF nos anos 80, não conhecia, nem imaginava que existia. A branquitude nos anos 80. Gente, era barra pesada. Se hoje vocês não imaginam o que era nos anos 80. Né? E olha como ela define. E a Beatriz está no movimento negro, com Lélia Gonzalez, com alguns intelectuais brancos, que eu acho importante colocar, mais antropólogos que historiadores, bem mais. Apesar que tinha o Joel Rufino, que era historiador, mas ele era negro. A Beatriz já está visitando terras de preto no interior de Minas Gerais. E ela está nomeando, olha só, olha que linda a frase dela, tem que ler.
Por tudo isso, o quilombo representa um instrumento vigoroso no processo de reconhecimento da identidade negra brasileira, para uma maior autoafirmação étnica e nacional. O fato de ter existido como brecha no sistema escravista, em que negros estavam moralmente submetidos, projeta uma esperança de que instituições semelhantes possam atuar no presente, ao lado de várias outras manifestações de reforço à identidade cultural negra. Então, olha, o conceito está se transformando na cabeça de intelectuais como Beatriz. E, Quilombo foi uma brecha no sistema. E continuam tendo brechas no sistema. É isso que ela quer dizer, esse seria o sentido profundo para Beatriz, eu entendo, não é? De quilombo, de aquilombamento, que hoje a gente pode entender, né? Terreiros, no sentido de quilombo, terreiros religiosos, é, escolas, é, lugares de resistência política ou de resistência cultural. E a gente não pode deixar barato, né, a passeata dos 100 anos da abolição, que foi um marco muito importante para essa retomada das lutas antirracistas que vão explodir na Constituição de 88. Né? Eu vou chegar lá e já vou parar para a gente poder conversar um pouco. Na Constituição de 88, eu separo 2 artigos, o 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. E apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Pela primeira vez, uma Constituinte assume que cultura é direito. Então, cultura só tem uma. Ou então é folclore. E no artigo 1º, o Estado protegerá, aquilo que eu já falei, as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e dos outros grupos participantes do projeto civilizatório. Adoro essa frase. E dos outros. Quer dizer, é a garantia de existência e de direitos das culturas populares, indígenas e afro. Não estamos falando mais em mestiçagem, em cultura nacional, estamos falando em processo civilizatório nacional. Todas as culturas civilizaram o Brasil. Né? Gente, isso é um ganho. Eu sempre fiquei pensando, como é que isso conseguiu sair, né? Como é que isso foi aprovado? A Comissão de Cultura, a Comissão de Igualdade Racial, teve debates muito importantes. Aí a gente tem que destacar a Benedita da Silva, K.O., lideranças negras, Joel Rufino, Lélia Gonzalez estava muito presente na Constituição. Inclusive, um pouco antes, ela tinha escrito, não sei se vocês já viram essa nova edição desse livro, Festas Populares, daí eu não sei botar a câmera aqui, Festas Populares do Brasil, Lélia Gonçalves. 84 esse livro também, primeira edição, eu não estou me lembrando da primeira edição, que ela trabalha com festas culturais, festas populares, mas são todas afro-brasileiras. É incrível esse texto. E a lei disporá da fixação de datas comemorativas do Zumbi entra aí. Deixa eu passar rápido, porque eu quero acabar. Aí tem o 216, que aí é a garantia de patrimonialização, que todas essas culturas terão direito a ser patrimônio. Não só, agora a gente não está tratando mais de igreja barroca, não é só a igreja barroca, que é patrimônio cultural do Brasil. Todos os grupos formadores da sociedade brasileira, não é a ideia de formar uma cultura única mestiça. E, no artigo 5º, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas. Esse aqui foi esquecido até recentemente, tá? O IPHAN não sabia como resolver isso. Agora o IPHAN está enlouquecido para dar conta disso aqui, porque agora descobri que os quilombos estão tombados pela Constituição. E aí, que quilombos vão ser? Os que já estão titulados, não é? O que a Palmares reconheceu? Não. O IPHAN está desesperado. Agora até abriu um edital contratando pessoas, não sei se vocês viram, eu andei divulgando por aí. Uhum. Assim, bom, e o artigo principal para a gente, aos remanescentes das comunidades quilombolas dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva
defendo o Estado emitir os títulos respectivos. Só que essa propriedade definitiva e essa emissão de títulos é muito lenta, né? Tem uma burocracia gigantesca para isso. E aqui, finalmente, a legislação de 2003, que eu já falei para vocês várias vezes, que é o que essa nova definição de quilombo, que as comunidades, aquelas comunidades negras rurais vão se identificar como quilombolas. E aí sim você tem uma nova nomeação, porque a ideia de quilombo que está vindo vai renomear essas comunidades negras que são descendentes dos quilombos históricos ou descendentes de senzalas, mas que se renomeiam, que reafirmam uma identidade quilombola. Este processo não é simples, não é rápido, e a gente tem alguns depoimentos muito interessantes, porque algumas comunidades rurais não conheciam essa história de ser quilombo. Né? Por exemplo, o Nego Bispo, mas antes disso, essa politização da década de 80 é que eu entendo que é essa politização que faz com que a ideia desse aquilombamento, desse novo significado de quilombo se espalhe por todas as comunidades negras rurais. Mas é lento, como eu falei. Por exemplo, no Bracuí, por exemplo, de início, as pessoas. Mas por que agora eu sou quilombola? Não, eu sou do Bracuí, eu não sou quilombola, eu sou do Bracuí. Né? Que é isso? No caso do Piauí, que eu vou orientando meu Elton, que eu queria até ter trazido o Elton, mas não ia dar tempo, o Elton mostra, ele estudou o quilombo de Salinas, não sei se tem aqui alguém do Piauí, e eles vão se tornar quilombo a partir de um convite que o Nego Bispo convida essa comunidade rural negra para ir vender os seus produtos em Teresina, que o Nego Bispo também organizava feiras agroecológicas. E foram jovens, e o contato com o movimento negro e com as possibilidades de direitos e de ganhos se tornam quilombolas. É muito interessante esse processo. No Bracuí, eu ouvi uma frase da irmã da Marilda, que ela dizia: olha, eu não sei muito bem o que é esse negócio de quilombo, não. Mas se quilombo é resistente preto, eu sou quilombola. Então, como e isso e você chega 1 ano, 2 anos depois, é uma identidade que é uma identidade étnica criada porque você tem um território, você tem uma origem, você tem uma luta, que ela se mobiliza. As identidades são políticas. As culturas podem se misturar, mas as identidades são políticas. E a identidade quilombola é uma identidade política. Você assume ser quilombola, vai pleitear seu direito de ser quilombola. Bom, estou acabando, eu não vou passar mais nada, que eu acho que não precisa mais. Aqui são 2 fotos. Essa aqui é a escola quilombola lá aqui que eu falei, de São Pedro da Aldeia. Era uma festa, era uma festa do dia de São Pedro, padroeiro de São Pedro da Aldeia. Padroeiro não, claro, não tem padroeiro. Era uma festa da fundação de São Pedro da Aldeia, e a escola quilombola foi se apresentar, era uma festa cívica da cidade, e aí eles levaram as fotos das lideranças, das suas lideranças, né? Estão lá aquelas 2 mulheres que eu mostrei para vocês. E aqui é lá nesse quilombo de Salinas, é um museu, eles fizeram um museu com a história deles, isso é muito legal. As comunidades quilombolas começam a fazer suas histórias também, às vezes em parceria com historiadores, às vezes não. Nesse caso, não, lá em Salinas, não. Quer dizer, agora o Elton chegou, o IFAM chegou, aí a transformação também com a chegada ou com as parcerias da universidade, né? Isso às vezes é tenso, mas é importante, porque as comunidades crescem e a universidade cresce, afinal, a universidade serve para quê? Né? E aqui, esse museu
recebendo alunos da cidade próxima. Isso é muito importante, né? Que as escolas visitem os quilombos. E que a gente também chame lideranças quilombolas para vir na universidade ou nos quilombos. Aí acabei. Acho que acabei. Eu só teria essa aqui. Só essa. Dos patrimônios não vou falar disso, não. Não vai dar tempo. Chega. Vamos abrir para o povo para a gente conversar um pouquinho. Eu não acompanhei os chats, Jussara, eu não Várias acompanhei. conversas. Bom, eu queria começar primeiro agradecendo a Marta por essa aula. Marta, sempre é bom te ouvir. O chat não parou nem um minuto, todos Não elogiando consegui. muito Ah, a que sua bom. fala, né? Nós agora estamos com uma presença de 143 participantes Uau, e gente, eu chegamos vou ficar prosa. aos 150, gente do Brasil inteiro. E eu vou aproveitar para poder falar o quanto eu sou grata à Marta. A Marta foi minha orientadora do mestrado e do doutorado. Foi um aprendizado enorme. E ela é de uma generosidade incrível, né? Juntou um grupo de pessoas pretas que enxergaram na Marta um lugar na universidade, né? O CUT era o nosso espaço de acolhimento. Então, não é à toa que todos os alunos pretos procurem você na UF, por seu carinho, pela sua dedicação, seu cuidado com cada um de nós, com as nossas questões. Então, é muito prazeroso te ouvir novamente. Foi muito prazeroso ser sua orientando. Ela não queria me orientar no doutorado, eu obriguei ela a me orientar. Eu Em achava que ela várias tinha que ir para questões. outra pessoa, não é, Jussara? É bom Falei, não variar, né? vou ficar com você, Marta. E é Mas interessante. aí, Marta, é isso. Você acaba sendo responsável por quem cativa, né? Pois é. Ela também me cativou, né? Exato, E, não gente, pode. olha, eu aprendi muito com ela. Você, né, a Jussara, como orientadora, aprende, como o Sim, orientador sem dúvida. cresce com as pesquisas dos orientandos. Muito, muita A coisa. gente, se eu não tivesse orientado o Elton e a Juliana, olha como eu cresci no meu aprendizado sobre quilombos, sobre músicas negras, o que eu aprendi com vocês. Então, a gente vai formando uma rede, por isso que a universidade é bacana, o grupo de pesquisa que vocês têm, né, Jussara? É, Parabéns, Jussara, pelo LEPAC, nossa, um super grupo, é isso, porque aí a gente pensa junto e fica mais forte, né? é isso, sem Exato. dúvida. E olhando para o seu trabalho, Marta, a questão negra sempre esteve presente no seu trabalho, mesmo lá no Meninas Perdidas, que foi seu trabalho de mestrado. Talvez você não enxergue com tanto aprofundamento, mas a questão negra sempre esteve. E aí eu queria retomar um pouco o que você falou. Você tinha dito assim, a universidade branca, vendo esse povo preto na rua fazendo manifestação. E eu gosto muito quando você fala da chegada desses estudantes pretos na universidade. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa universidade branca recebendo esses alunos pretos que chegaram, esses alunos negros, com todas as diversidades dos seus temas, com a multiplicidade de experiências negras no pós-abolição. Como você, que estava dentro da universidade, enxergou essa chegada? E aí vou abrir também para as perguntas que fizeram. O Júlio César pergunta assim: Professora, como trazer uma história antirracista e positiva da população negra e indígena, se no livro didático e na resposta da prova, a resposta enaltece a Princesa Isabel sobre a abolição? Uma outra questão que apareceu aqui é da Manuela Arruda, que fala, professora Marta, você indica algum texto que fala da ausência da comunidade historiadora na discussão sobre os quilombos contemporâneos? Dá E para aí, repetir essa? Eu não entendi bem. professora Marta, você indica algum texto que fale da ausência da comunidade historiadora na discussão sobre os quilombos contemporâneos? Boa E vou fazer pergunta. uma última, né, que aí a gente fecha um grupo de quatro, depois se tiver mais, da Aline, que é professora. Faz alguma correlação sobre o evangelismo e as conversões evangélicas e um apagamento das tradições de matriz africana? São essas. E aí, quem tiver mais pergunta, pode colocar no nosso chat. Obrigada, Juliana. Obrigada. Muito bom. Então, eu vou começar pelo texto. Não tem, não. Não tem. Impressionante isso, né? Eu, não- assim, eu fico. Que tempo foi essa? Não vou botar, não vou entrar nisso, mas acho que vocês têm que entrar um pouquinho. Como é que os historiadores se posicionaram, né? E aí talvez seja interessante estudar a aba.
né? A Associação Brasileira de Antropologia, acho que o mais interessante, tem que botar o dedo na ferida dos historiadores, porque simplesmente é omissão, né? É tentar ver como que essa discussão, como é que a aba abraçou essa discussão. Os encontros da aba de 2000, da década de 90, 2000. Porque se a gente pensa, a Constituição é em 88, olha que interessante, né? 88. A lei é 2003, 15 anos depois, né? A 10.639 e a própria normatização do quilombo. Então, demorou 13 anos aí, olha, porque tem uma certa. Como é que a gente vai montar isso? Porque uma coisa é o que está na Constituição, outra coisa é como é que você vai estabelecer a política pública. E os anos 90 foram anos de Fernando Henrique Cardoso, crise econômica, universidade meia falida, sem dinheiro na universidade. Eu não sei avaliar, não, mas seria bacana acompanhar, nos anos 90, a atuação da aba, né? Pode ser. Sobre o antirracismo e a dificuldade, né, de a gente estudar o protagonismo negro quando o material foca muito na Princesa Isabel, ou nessa marginalização, abandonados à própria sorte, né? É muito difícil, porque também eu vejo assim, o professor é um desafio para o professor, né? Como é que você vai denunciar que não houve reparação para a escravização e para o tráfico ilegal? Eu prefiro falar que não houve reparação do que abandonados à própria sorte, né? Assim, que a reparação é direito, né? E, 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 e nas Américas, mais nos Estados Unidos, mas aqui teve, o Luiz Gama tinha uma bandeira de reparação. E alguns outros movimentos negros, a gente olhar para a perspectiva de reparação, que não foi feita, que agora a gente está discutindo mais. Nos Estados Unidos se discutiu mais, no Caribe alguma coisa, é, porque, inclusive, o direito internacional tem que caminhar. Mas eu digo que é um desafio para o professor que tem que, ao mesmo tempo, denunciar o racismo, né? E mostrar o protagonismo da população negra, né? Você fica assim, bom, se houve protagonismo, então o racismo não foi tão grande assim. É, parece que não combina. Então, é um equilíbrio, é um desafio enorme para o professor. E ainda mais quando tem a Princesa Isabel no diálogo, né? Essa, essa abolição que veio de cima para baixo, mas eu acho que né, vocês há uma nova historiografia incrível sobre a abolição, a participação dos escravizados na abolição. O movimento abolicionista foi muito grande. Então, acho que o melhor contraponto para a abolição da princesa é o movimento social. A abolição foi o primeiro movimento social, e depois as várias associações, né, que os estudos de pós-abolição têm criado, e talvez um gancho seja muito importante, que é a família negra, né, que eu não vejo isso muito presente nas discussões mais públicas. Se a gente pensar hoje, a população negra hoje, a população branca, a, a, a minha família foi fundamental na minha formação, na minha sobrevivência. A família da Juliana, a família da Jussara, a família da Marília, que eu estou vendo aí, quer dizer, como que as famílias se defenderam da injustiça, e acho que todos os alunos têm famílias. Mas aí pode ser família grande, não precisa ser pai e mãe, né? Também tem isso, não, né? Não é pai, mãe e filho. É uma ideia de família mais coletiva. As associações negras são familiares, nesse sentido de ter vínculos. Uma escola de samba, se você vai para a escola de samba, é um local de encontro, é um local de proteção, de solidariedade. São essas sociabilidades. Aí eu chego na igreja evangélica, que não deixa
de ser uma sociabilidade também, né? Mas é um desafio, né? Eu acho que realmente como lidar com a intolerância religiosa. Isso eu acho que, para mim, hoje é o maior desafio, né, dos professores de história. E fazer o diálogo entre. Porque essa comunidade da Rasa, que era muito intolerante em relação ao jongo, batuque, não podia entrar tambor na escola. Mas eles reconhecem o passado escravizado. Eu acho que esse é um lugar de contato, né? É a história da escravização e do tráfico, a história do racismo, a luta pela terra. E aí, isso une, acho que reforça a comunidade, sendo evangélico ou não. E aí, a gente tem que formar alunos evangélicos progressistas, gente. Olha, eu me lembro, Juliana, que a Juliana fez a pergunta. Eu me lembro que uma das minhas. eh, a abertura da universidade para alunos negros também abriu para alunos evangélicos, que ficavam completamente silenciados. Então, na faculdade de História, né, gente? Os historiadores são muito, né, assim, autoritários, né? Os alunos são autoritários com os alunos evangélicos, não tem nenhuma acolhida. Eu sei que é difícil, quanto mais se eles são fundamentalistas, né? Mas eu procurava sempre, Juliana, me aproximar. Eu até recrutei 2 bolsistas de PIBIC uma vez, com a condição deles não serem fundamentalistas. E a gente conversava muito sobre isso. Você conhece a aluna que eu recrutei, evangélica. Ela não era fundamentalista, né? E eu vou dizer para ela, você tem que ser uma liderança. Você tem que ser uma liderança para transformar as mentes. E aí eu acho que a nossa tarefa é essa, é formar lideranças. Eu estou dando um curso agora, Jussara, no Profist, mestrado profissional de História, não sei se vocês conhecem. E aí, na nossa discussão ali, na última aula, a aluna se declarou evangélica, né? Foi muito legal. E evangélica numa denominação não fundamentalista, né? Falei, Sim. vamos investir em você. Eu já quero mudar o tema dela de monografia, Juliana. Eu já quero que ela estude. Ela está com um tema legal também, mas você tem que estudar. Como um professor evangélico pode trabalhar em sala de aula de uma forma não intolerante? Ela ficou assustada, mas eu. Porque eu acho que o importante, né, é todos nós estarmos abertos para o diálogo, né, Marta? Isso. O princípio do preconceito é a falta é o desconhecimento, né? Eu acho que até com relação ao evangélico, a Isso. falta de conhecimento sobre a religião evangélica também, né? Porque a religião evangélica é Muito. muito diversa, né? Não tem um padrão. Então, eu acho que até o desconhecimento sobre a religião evangélica também gera um super preconceito com relação aos evangélicos, É, que eu acho que está na hora de acabar, tem. né? A Está na gente. hora de acabar. Eu acho que não tem mais lugar para preconceito contra evangélico também. Concordo, Jussara, Já passou da plenamente. hora da gente Já parar com preconceito contra evangélico, né? Eu acho que não cabe. É, a gente, né, fala contra preconceito de tudo quanto é jeito e ter preconceito contra evangélico, né? Não faz o menor Uhum. sentido isso, Exatamente, Jussara, né? concordo É, plenamente. E as igrejas são lugares de proteção, né? claro, De acolhimento, né? São instituições claro. criadas. Eu acho que a população negra sempre criou instituições de acolhimento. É algo humano, né? Eu mesma É. agora, né, revisitando aí minhas pesquisas antigas, pessoas negras, né, que lutaram também, evangélicas, É. né, e que tinham bandeiras assim, né, de luta dentro do evangelho, mas ali com pautas progressistas dentro do evangelho, Uhum, usando, né, a Bíblia como bandeira, né? Assim, é uhum. cada um ali com a sua linguagem, né?
É a própria Benedita da Silva, né? Como a Benedita, Que foi tão importante exatamente. para a Constituinte. Ju, os alunos negros na universidade, nossa, foi uma transformação, né? A gente criou o território livre do Laboy e do NUPEC, né, Juliana? Mas nas reuniões, no departamento, a aprovação da cota não foi fácil as contas, não. Colegas foram contrários. A votação foi pau a pau para a gente introduzir as cotas. A nossa pós foi a primeira pós que aprovou as cotas. Você estava lá, Juliana? Na reunião, nunca vi uma reunião tão cheia, né? Foi uma vitória bonita E que, muita gente que agora é favorável, né, Marta? sim, Assim, que mudou, né, de opinião. sim, exatamente. Isso é bom, Isso é né? bom, é Isso é ótimo. muito Mudar de importante. opinião é saudável, É né? saudável, mas que na época foi uma É. luta danada, né? Juliana sabe disso, né? Mas Temos mais perguntas. isso. Só eu posso uma brechinha, um parêntese. Uma coisa que você falou também que me chamou muita atenção, Marta, logo no início, né, que você falou assim, eu me formei numa universidade branca, né, e a gente não sabia de nada, né, o que acontecia, nós não sabíamos nada. E eu fui saber quando eu fui lá com a Hebe, né, eu fui lá e eu vi, eu falei, nossa, como nós não... E aí eu fiquei pensando, né, no quanto é isso, né, como que nós temos que sair da universidade e ir, É, né? E ir aos lugares, né? Fazer esse movimento de abertura, de saída, né? Eu agora, né? Você também está vendo, né? A gente tem visto essa movimentação em torno da extensão, né? E agora as universidades têm que implementar, né, obrigatoriamente a extensão nos cursos. E eu particularmente vejo assim de uma forma muito positiva, né? Porque é isso, né? Meio que força, às vezes, colegas nossos que têm resistência de fazer essa saída, né? tem. Até por isso, eu acho que os antropólogos eles estão na É, nossa frente, porque eles vão a campo, né? é. Então, eu vejo assim, com muita positividade esse movimento. Eu também, Jussara, vejo É, muito. E você falou uma coisa que eu acho importante. A gente tem que pensar, é, o antropólogo tem o campo, né? A gente fala assim, o campo do antropólogo. Ele vai mesmo para campo. A palavra campo é campo mesmo. Ele é vai para campo. campo. Mas nós também, o historiador tem que ter seu É, campo. A sala de aula é o campo, é um campo do é. historiador. Na sala de aula, em diversos lugares. Mas o campo do historiador também é conversando com os detentores, é, produzindo histórias junto, né? A gente sabe fazer história, mas eles também sabem, os detentores também sabem, o quilombola também sabe, né? Vamos junto, mas são formas diferentes de narrativas. Então, é isso, vamos fazer o campo do historiador. O historiador também tem campo, e o tempo presente é uma. E o quanto a universidade ela é importante para eles também, né? Eles Sim, ganham e nós ganhamos, como isso. foi uma frase sua, Isso. que eu acho que é Todos ganham. exatamente isso, né? Todos ganham. O Toninho e a Marilda lá do Bracuí, eles sempre disseram. Bom, o Toninho tem uma frase muito forte, que ele disse: a gente estava aqui, meio isolado, mas a gente sabia que a UF estava lá, ouvindo a gente. Pulava o município de Valença, a Dutra, né? Era uma aliança que passava por cima de outras estruturas. Como a universidade é importante. Né? A gente às vezes não tem você chega lá no quilômetro do Bracuí, alguém disse que tinha ido no quilômetro do Bracuí, uma vez eu fui lá, a Marilda colocou. Marilda é a liderança do quilômetro do Bracuí, não trouxe foto dela. Ela colocou no meio da roda, fez uma roda, eu levei alunos lá, sempre levava, agora eu levo menos que eu me aposentei, né, Jussara, da graduação, estou só na pós, mas eu estou louca para levar
outras turmas lá. Eu já estive lá no Bracuíta, Já, né? alunos. Uma vez Aham. eu levei os alunos, ela, sabe o que ela fez? Ela botou, fez um círculo e botou no meio do círculo todas as teses e dissertações que foram feitas sobre o Bracuí. Eu achei um espetáculo. Olha o que já se estudaram aqui, olha o que já se estudou aqui, olha o que já se estudou aqui. Então, a universidade traz para a comunidade, sim, traz direitos. Ah, tem um caso da Marilda maravilhoso. Um dia eu cheguei lá com a turma, não tinha ônibus da UF, não sei que ônibus que a gente chegou lá. Aí ele olhou para mim, ela veio me dar uma bronca, assim. Marta, por que que você vem com esse ônibus? Eu falei assim, como assim? Qual é o problema do meu ônibus? O que está de errado com o meu ônibus? Marta, tem que estar escrito UF. Eu falei, tem que estar escrito UF. Por quê? O ônibus da UF, eu nunca fui sem botar pelo menos uma bandeira da UF. Porque ao ir até o Quilombo, o ônibus da UF mostrava que aquela comunidade lá É dentro era importante. importante. É Quer dizer, importante. era uma proteção também, Claro, é né? isso. É uma proteção. É uma Uma vez proteção. brincando, agora brincando aqui com vocês, uma vez. Não, não vou contar essa história. Vamos seguir com as perguntas. Mas eu conto. Eu não vou ficar demorar muito tempo. Todo mundo elogiando muito a Marta, vários Obrigada, elogios no gente. chat. Bom, a Úrsula fala assim: professora, eu sou graduada em História, com mestrado em Educação e atualmente sou professora do Colégio Pedro II, no Departamento dos Anos Iniciais. Já passei por rede municipal e estadual de educação e vejo pouca atenção dos historiadores que discutem o ensino de história para esse segmento da educação básica. Como podemos estreitar essa relação de maneira que possamos fortalecer uma educação antirracista? O Vitor pergunta: os livros didáticos, mesmo depois de atualizados, são suficientes para o estudo e ensino da cultura de qualquer povo, em especial dos povos originários das Américas e África? O Sérgio Felipe pergunta: professora, que indicações de leitura você destacaria para o estudo de história dos negros no pós-abolição? E, por fim, o Josué pergunta: como construir um diálogo entre a luta antirracista e o patrimônio, evidenciando os fatores de luta, classe e reivindicações? Obrigada, gente, pelas perguntas. Eu me levantei um instantinho que eu fui pegar um livro. Não sei se você conhece, Jussara. Um aluno me deu esse aqui, olha. Volume 3, História Afro-Indígena e Indígena. É da Hum, República. Eu li o livro. Muito bom, muito bom. Não sei quem é o autor. Flávio Beruti. Não sei não, qual é não a conheço. editora. Olha, porque é a primeira vez que eu vejo É um livro didático? afro-brasileira, Ah, livro didático, aham. afro-brasileira e indígena. É. Hum. História afro-brasileira e indígena na República. Gente, é bom, tem imagens muito boas. Eu gostei muito. São três volumes. São três Uhum. volumes. Colônia, Império e República, né? Aquela tripartite. Sim, E está de acordo com a BNCC, é uma edição recente, foi feita em 2021, não é nem tão recente mais, né? A divulgação cultural. Quem me passou foi o Posidônio, vocês conhecem o Posidônio, né? Ele trabalha no Museu da República, ele agora está na sim. Rural. E ele tinha recebido na escola dele. E como a gente está discutindo muito a importância, né, que não deu tempo de falar aqui hoje, da gente trabalhar junto, né? A, a, a 11.639, não, eu faço uma confusão dos números. Importante a gente dez trabalhar mil junto, seiscentos e trinta e de nove 9 a onze 11, mil seiscentos e 100, quarenta e cinco pois é, eu me enrolo toda. É importante a gente trabalhar a história afro-indígena. É, Sim, é afro-indígena. muito importante. E há uma série de paralelos, né, dentro da história do Brasil, e, inclusive a luta pela terra, a luta pela escola indígena, a luta pela escola indígena. Aliás, a legislação da escola quilombola copiou a legislação da escola indígena. Eu li, não sei onde que eu li isso, e, quer dizer, há um paralelo à luta para que os povos indígenas tenham no seu território uma escola indígena. E a luta dos territórios quilombolas para ter uma escola quilombola.
É, então, juntar, esse esforço de juntar já é muito revolucionário, sem diluir, né? Claro, né? E aí ele me trouxe esse livro, eu gostei, gostei. Então, eu recomendaria, né? Úrsula, você tem toda a razão, né? Acho que essas primeiras séries a gente tem pouco trabalho, né? A Jussara deve saber, né, melhor que eu isso, né? Não sei, olha, realmente, mas é algo que seria importante mesmo, ter uma preocupação, uma abordagem, né? Porque é isso, desde cedo, né? Tem muita literatura, eu vejo muita literatura infanto-juvenil para a discussão É, antirracista, né? Mas também não sei, não leio muito, não tenho o que te indicar. Sobre pós-abolição, Juliana é craque nisso, né? Mas a gente tem o volume, a gente tem uma coleção. Bota no chat, Ju, essa nossa coleção, Cultura Negra, são 2 volumes, tá? É de graça, é só baixar PDF no site da UF. E tem os 3 volumes da coleção do pós-abolição, que também está no site da UF. É tudo em PDF. Eu acho que ali tem ótimas referências sobre os estudos de pós-abolição no campo mais político, no campo cultural, no campo das biografias. Talvez, Úrsula, um caminho bem legal é o campo das biografias, né, Jussara? Eu acho que a gente trabalhar com a trajetória de determinadas lideranças, personalidades, né, então para negras. criança, eu acho que para todo, eu adoro ler biografia, gente. Eu É. boto uma biografia, eu adoro ler. E os jovens, né? Há um investimento grande em trajetórias, né, É. de artistas negros, mulheres. Isso Mas, para mas criança é ótimo, para né? As crianças criança, eu acho que é adoram. muito bom, né? Mas aí é trajetória mesmo. Estudou não sei aonde, fez não sei o quê. Nossa, não pôde entrar em tal lugar, porque não deixaram ela entrar, né? Enfim, os problemas de uma mulher negra, uma criança negra, É. o cabelo, né? Cabelo. Urso. Tem o livro da Nilma Lino Gomes, qualquer livro dela, É. São e ótimos. então, ó, e a Nilma fala, né? Quando os alunos dela chegam, e os meus também, isso é muito bacana, Juliana, na universidade, às vezes o jovem negro chega sem muita consciência racial. Brancos e negros chegam na universidade e vão passar a ter consciência racial na universidade. Isso é muito legal ver a transformação dos alunos, né? E passa pelo cabelo. A Nilma é que diz, quando o cabelo começa a crescer para cima, temos, temos uma transformação. É, é, eu fui dar uma palestra uma vez no Salesiano, meus filhos estudavam no Salesiano, e aí tinha um coletivo negro no Salesiano. E aí a coordenadora que me chamou falou, Marta, primeira coisa que o coletivo, quando as moças começam a entrar no coletivo, é os cabelos para cima. Eu falei, Nilma É. Lino Gomes. Então, talvez trabalhar o cabelo, né? O direito ao cabelo, né? Pode ser bem interessante. Eu acho que a última é do patrimônio, né? Não sei se eu pulei alguma. Eu acho um barato, né, Jussara, né? A É. gente que trabalha com patrimônios imateriais, culturais, de fazer os alunos. Eu acho que conversar com a Fatinha do Jongo, com algum maracatuzeiro, tem problema do evangélico, mas é, aí não sei como faz. Mas é importante essa diversidade musical, que me parece que eu acho que a música ajuda muito. E aí não precisa ser só o tambor, né? Você tem músicas negras sem tambor, você tem o blues, você tem. Tem que pensar num projeto Tem de música, aquele museu virtual, Museu da Pessoa, Museu da né, que tem Pessoa, alguns depoimentos ali. Acho que tem depoimento e tem coisas boas ali mesmo.
de algumas pessoas lá do Jongo da Serrinha. Tem, É, né? tem, 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 né? tem, tem, Eu acho que a tem lá. música é música, a festa, né? Dona São, Maria do é. Jongo. É, Agora, um outro tipo de patrimônio, que são os seus patrimônios sensíveis, quer dizer, e aí você vai num quilombo, é um patrimônio. Então, acho que a visita, você reconhecer a humanidade do outro, para mim, é a maior forma de lutar contra o racismo. Quando você não reconhece a humanidade, ou quando eu digo reconhecer a humanidade, é reconhecer a igualdade. Mesmo ela morando lá no quilombo, mesmo ela trabalhando numa tarefa considerada inferior na sociedade. Mas se você não reconhece a humanidade dela, que é o respeito, a igualdade, a gente não está reproduzindo, né, o racismo. E aí, isso, assim, quando eu conheci a Marilda, a liderança do Quilombo, isso foi em 2005. É interessante que, se você perguntasse para ela, ela vai dizer ao contrário, é muito bom. Ela já disse um dia. Chegou aqui e falei: o que essa mulher branca quer comigo aqui? Assim, ela também me via como. Eu não era humana, eu era uma mulher branca, que ela sabia que não era bom chegar perto, né? Então, eu não era humana e ela também, para mim, não era muito humana, quer dizer, eu estava me esforçando. Mas eu olhei para a Marilda e falei assim: gente, a Marilda. Assim, aí completo preconceito estrutural. Eu estava indo estudar uma quilombola, claro que ela era humana nesse sentido da igualdade, mas eu falei assim: a Marilda não vai conseguir me contar tudo que eu quero saber. Gente, a Marilda é um show de contação de história. Eu não reconheci de início a igualdade da Marilda, né? E ela é a maior contadora de história que eu conheço. É, então, e aí, quando eu levo os alunos para conhecer a Marilda e outros contadores de história do Quilombo, vocês não imaginam a surpresa dos alunos. Os alunos, nossa, como ela sabe coisa! Nossa, como ela conta bem história! E é isso, é exatamente o reconhecimento da igualdade do outro. É o reconhecimento do outro. E, e isso, eu acho que é uma operação antirracista muito importante. Então, trazer, né, Jussara, aproximar, entrar em contato, é, trocar, né? Me parece uma operação evidente que às vezes é difícil, né? Mas tudo é difícil, nada é fácil. é, tudo é Mas um outro difícil. patrimônio importante, eu acho, por exemplo, visitar patrimônios sensíveis. Um valongo, por exemplo, estou falando concreto, ou um museu, né? Ou um museu, que são locais de memória, que a gente precisa pensar como é que ele foi construído. É claro que ir levar no Museu Histórico Nacional não vale a pena, tem que saber em que museu levar, né? É, apesar que o Museu Histórico recebe muito aluno, né? Mas tem que desconstruir tanto, 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 tanto. Ai, que trabalheira, né? Ou então, por exemplo, tem um trabalho no Prof. de História, né, que ele levou os alunos no Museu Histórico Nacional, que só tem, gente, quem não conhece, só tem quadros de Barão. Olha que é um esforço de desconstruir, né? Tem intervenções, mas é 80% quadros de Barão. E levou também no Museu da Maré, que é uma outra concepção de museu de uma comunidade, é uma das primeiras comunidades do Rio. Então, levou os alunos nos dois. Aí é a coisa da sensibilização, né? Que também eu entendo que antes, para a gente ter uma educação antirracista, tem que sensibilizar. Você tem que fazer o aluno ficar tocado. Você se toca, você tem que se emocionar. E aí você vai no Museu da Maré e depois vai no do Barão, eu acho que você produz esse desconforto. Em algum dos dois museus você vai produzir o desconforto. Produzir o desconforto, a sensibilidade. E eu acho que o Valongo também proporciona isso. O local de chegada dos africanos escravizados, né? Chegar lá e imaginar. Não é, as pedras têm significados, as pessoas chegaram ali nas condições que vieram, né? Fazer um minuto de silêncio,
depois ir nos Pretos Novos, onde tem o cemitério. Quer dizer, pensar a dor. Evidente que só a dor não dá, né? É, só a dor não dá. Não dá para conscientizar só com dor. Não dá. É a Giovana Xavier que diz, né, Juliana? Não pode ter imagem nenhuma de sacrifício da população negra. Eu mesmo, eu e Mônica, como vamos trabalhar lá no MUCAB, o Museu da História da Cultura Brasileira, eu brincava, não pode entrar nenhuma imagem de Rugendas e Debré. Proibido! Até para a gente ver como é que faz, né? Como é que a gente vai fazer um museu sem imagem de Debré e Rugendas? Vamos aprender. Não sei como também, mas não pode entrar. Mas nem o Debré com aquele trabalhador. Não, não sei como, mas claro que eu fui radical, também não precisa ser assim, mas é, é, só dor não dá. Mas então, você tem que mostrar o protagonismo, né? A construção, as famílias, as associações, os quilombos, a música negra, as dançarinas negras, a força, a potência da cultura afro-brasileira. Então, não dá para ser só dor, mas o Valongo você não está vendo a imagem da violência, né? Você está imaginando o lugar de chegada daquelas pessoas que chegaram inteiramente despossuídas. E, e isso é um exercício, né? Que eu acho muito válido nos lugares de memórias sensíveis. Não sei se alguém de vocês aqui já foi num campo de concentração, né? É, eu tive não posso a desoportunidade de ir, né? Minha família, eu estava visitando e a minha família quis ir. Meus filhos, meu marido, eu falei, eu não passo bem com essas coisas, eu não queria ir, não. Mas quando os filhos da gente querem ir, você diz, bom, é uma oportunidade para eles se sensibilizarem, né? Aprenderem alguma coisa de história, porque nunca querem aprender nada, né? Eles eram jovens, rebeldes como todos. Eu falei, então vamos. Eu fiquei na porta. Fui até um determinado momento, depois não aguentei mais ir. E é um local de muita emoção, é um local de muita sensibilização. É, e, é, e no que eu fui não tinha imagens, tinha só o local, né? E o silêncio. O local e o silêncio. Então, acho que a gente tem que pensar nessas estratégias de sensibilizar, porque o historiador, quem é bom de fazer isso é o pessoal do teatro, né? Então, vamos trabalhar com o pessoal do teatro. Recentemente eu fui no IPN, aí a Mercedes, o IPN é o Instituto dos Pretos Novos. Eu já vou parar de falar, falei muito. Mas tem um livro lá que mostrava como é que as pessoas chegaram. E eu abri assim o livro e li como é que as pessoas são enterradas ali. Aquela pessoa que foi enterrada ali não tinha nome. Não tinha nome. Só tinha o dono, tem o nome do proprietário, José Manuel da Silva. Levou a sua escravizada, que veio de Angola, no paquete feliz. Essa é a identificação. Paquete feliz, olha que ironia. Essa é a identificação dela. Isso é muito tocante, né? Isso é assim, completa desumanização. A pessoa nem nome tem, nem aquele dado no batismo, né? Nem o nome católico ela recebeu. Então, o povo do teatro acho que pode ajudar também, né? é, a, a gente, a sensibilização, porque a gente também nós somos historiadores só, né? Professores de história, né? Temos que nos desdobrar, né, É, Marta? é, Mas pensando nessa questão, né, até pensando na sala de aula, é de fato um grande desafio, né, Marta? Porque, assim, ao mesmo tempo em que, de fato, nós precisamos trabalhar a potência negra, né, positivar o negro, né? Mas também é isso, né? Não dá para deixar de falar completamente da dor. É preciso também, de algum modo, marcar isso, né? Mas é um grande desafio, né? É um grande é, desafio. É um grande desafio, porque
também é isso, a gente precisa superar essa coisa, né? Porque tem sempre aquela questão, né, do aluno negro que está lá e você gera constrangimento, né, quando fala, né, da dor, da escravidão, né? E a gente quer superar isso, né? A gente quer falar da potência, a gente quer falar, quer positivar, a gente quer superar. Mas, ao mesmo É, tempo, como que você vai sensibilizar com relação ao racismo? é É sempre muito um grande difícil. desafio, né? É muito difícil. Então, o professor ele tem que ter muita habilidade para lidar com isso e muita sensibilidade, né? Para equilibrar essas coisas. Muita, É, muita, muita. o professor, ele tem E a gente não tem esse preparo, né? é, A gente não tem é, na faculdade esse preparo. é, Não tem uma aula de dramatização é, da dor do protagonismo. A gente fala pouco disso. Os é, alunos não têm curso de racismo, é, né? História do racismo. Tem história do racismo na universidade? Não, tem na cultura afro-brasileira, tem algumas disciplinas obrigatórias. Aliás, tem gente aí do Nordeste, né? Uma coisa muito importante é pensar no racismo em relação às populações indígenas, que a gente, em geral, só fala do racismo em relação à população negra. O racismo é assim, é, é, é a mesma violência, né? É, pode operar em uns diferentes vetores, mas acho que os movimentos indígenas hoje discutem muito o racismo e colocam a importância da gente ser antirracista em relação à população indígena também. Falava-se muito pouco do racismo indígena, muito pouco. Acho que a gente tem que falar mais. E estamos começando a falar mais, né? Porque é racismo também, porque as populações, o silenciamento, chamar os indígenas de caboclos, a anulação da sua potência também, e que foram segregados ao longo do século XX, não tem mais índio. A República diz que não tinha mais índio no Nordeste, acabou com os aldeamentos, foram acabar, não é mais índio. Como não é mais índio? O que é índio? O que é ser índio? O que é ser indígena? O que é ser quilombola? É, você tem muitos indígenas morando nas cidades, não estão aldeados. Ou então estão formando aldeias urbanas. Eu li isso. Texto lindíssimo que eu li do. Eu até esqueci o nome dele. É, como é que é? Aquela liderança indígena. Ai, a cabeça tá. Eu também tenho poucas leituras sobre a história indígena, né? Quem me ensina muito é Maria Regina Celestino, que ela briga comigo, viu, Jussara, que eu não consigo guardar o número da lei da 11.000. Eu sempre digo 10.069 e a 11.000. Ela briga comigo e ela diz que não tem que falar na 10.000, não. É a 11.000. é 11.000 modificou 10.000, né? Então Na não tem que falar na realidade, 10.000, é a 11.000. Mas os de movimentos fato, negros também têm essa é dificuldade, não querem abrir mão da verdade. 10.000, É, né? E agora, e também eu entendo que os movimentos indígenas investiram muito tempo, eu andei lendo sobre isso, que eu escrevi um trabalho, tentando comparar as diretrizes, isso por causa da Regina. A Regina está me obrigando a pensar nisso. Eu queria comparar as diretrizes para o ensino da história afro-brasileira e a história indígena. Porque as diretrizes da história afro-brasileira não falam de indígenas. As diretrizes da história indígena não falam de afro-brasileiro, então fica difícil. E as diretrizes para a história indígena foi feita muito depois. Muito depois. E ela é difícil achar na internet. Eu reclamei com uma liderança. Você não acha? Onde é que está? Vocês não estão investindo nisso. Porque também o movimento indígena é menor que o movimento negro, bem menor, né? É bem bem menor. menor. E os movimentos indígenas investiram muito nas escolas indígenas, Uhum. né, nas escolas e estão investindo nas universidades indígenas. Interessante, né? Estou acompanhando essa discussão, não, mas eu fico assim, gente, tem universidade indígena, que bacana, né? Isso vai ser interessante, vamos ver o que vai dar.
Mas, e aí as diretrizes só depois eu posso mandar para você, Jussara. Eu Ah, consegui manda sim, as manda sim. diretrizes que está no Eu nunca li site. as diretrizes indígenas. Pois é, foi feito, não foi feita por um historiador, foi feito por uma educadora. Então, a Uhum, perspectiva é porque é diretriz para o ensino da história e cultura indígena. A uhum, história não está tão contemplada, está mais a cultura indígena. Mas tem pontos importantes da história indígena, que é a diversidade. Nós somos, por que uhum, não falar mais de índios? E sim de povos indígenas, porque o índio é uma coletividade que não existe. São povos, então são muitos povos e que têm histórias muito diferentes e caminhos e estratégias muito diferentes. Eu falei, bom, mas o professor tem que dar aula de indígena. O professor vai dar de todos os povos indígenas. uhum. Quer dizer, mais um desafio, né? A história indígena é um enorme desafio, até porque a gente sabe muito da história É, indígena. sem dúvida. Mas é importante. Falei demais, né? Muito bom, Marta. Olha, Valeu, gente. nós estamos aí, já passou de 9 horas É e com mais verdade. de 100 pessoas aqui, Ah, né, gente, olha, eu vou ouvindo, dormir assim, super. e pessoas do Brasil inteiro, Isso, eu né? fico muito Olha que coisa feliz, fico muito maravilhosa, feliz, né? sabe? E o Brasil está mudando. Olha, os professores. Eu fui no Maranhão, agora no interior do Maranhão, me carregaram lá no interior do Maranhão. Gente, adoro o Maranhão. Me carregaram para o interior porque eu já sou uma senhora de idade, para chegar no interior do Maranhão, uma viagem. Nossa, né? Aí tiveram que me dar muita ajuda para chegar lá. Aí a força dos professores, Sara. É uma coisa linda, né? Olha, eu voltei, mas aí eu Professora, falei assim, me levem de novo. é Eu vim, maravilhoso eu vim mesmo. assim, tão animada, sabe? Com o coração tão aquecido de que tem É, muita coisa acontecendo. muita coisa. E Eu não acho que essa, seria nenhuma outra coisa na minha vida a não ser nem eu, professora. Gisele, nem eu, Eu Gisele. amo, Amamos, né? Estamos aqui até essa sem hora, olha dúvida. só, todos nós aqui É amamos muito essa bom, é profissão. muito Muito bom, bom, muito bom. muito Então, bom, gente. gente, olha, Obrigada. nós que agradecemos muito a você, Marta. Foi Ai, que maravilhoso, bom, assim, que bom, sensacional, que bom. muito aprendizado, muito bom mesmo. Super obrigada, Marta. Não Tá tenho bom, como gente. Eu que agradecer, agradeço, viu? agradeço Jussara, E agradeço o agradeço ao laboratório, público Juliana. também, né? As pessoas que ficaram aqui. Muito obrigada para todos. Obrigada, Ju, Obrigada, Érica, Ju. todo A mundo. Érica também. Muito Muito bom bom. mesmo. Eu adorei. Eu também adorei as perguntas e saber que, né, que a gente tem muita coisa boa para fazer, né? E tem muito professor querendo Aquece o fazer. coração, né? Aquece o coração. É completamente aquecida. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa Boa noite. noite a Boa todos. Boa noite. noite. Boa Obrigada. noite a todos. Deixa eu, deixa eu fechar. Tchau, tchau.